Atos capítulo de número 9, versículo de número 2 ao 4, diz assim: E pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens e mulheres, que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos para Jerusalém. Enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, antes de ser convertido ao cristianismo, ele estava de caminho para Damasco, como eu havia falado no vídeo anterior, né, indo prender e matar os do caminho, os discípulos de Jesus, a igreja de Deus. Só que no meio desse processo, a luz de Cristo resplandece sobre esse homem chamado aqui como Saulo, nós conhecemos também como Paulo, brilha sobre ele e cai sobre a terra, e ele ouve uma voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a partir daí ele começa o processo de conversão ao cristianismo. E com base nesses versos aqui eu escrevo a seguinte questão: olha, respaldada pelos homens e a vontade de Deus. Esse é o tema central desses três versos aqui, né? Por quê? Porque Paulo está sendo respaldado pelos homens para fazer essa maldade, prender e matar a igreja de Deus, prender e matar os do caminho. Só que vai contra a vontade de Deus, vai contra a vontade de Cristo, tanto que ele diz: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Porque tu está indo contra a minha vontade. Então, Paulo está sendo respaldado pelos homens por meio de cartas. Ele recebe essas cartas dos líderes e dos poderosos da época para poder ter essa liberdade de fazer essas execuções por ali, pelaquela região. E é o que eu desenvolvo mais dizendo: as cartas que o Paulo recebia lhe dava respaldo e autoridade, mas nada é maior que a autoridade de Cristo. Nenhum decreto, nenhuma lei, nenhuma vontade humana é maior que a vontade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso mesmo. Continuando aqui: enquanto as cartas dos homens mantinham Paulo de pé, a palavra que é Cristo jogou Paulo ao chão, né? Enquanto ele está de pé, com as cartas indo para Damasco, um resplendor de luz, que é o próprio Cristo, surge para Paulo e o joga no chão. Então, enquanto as cartas dos homens mantinham ele de pé, a própria palavra encarnada, que é Cristo, jogou o apóstolo Paulo ao chão. Olha só, Paulo de cartas nas mãos é Paulo ativo não, é altivo, soberbo, arrogante, mas Paulo caído no chão é Paulo com medo, é Paulo que reconhece o senhorio de Cristo. Enquanto ele está com cartas nas mãos, é influenciado pelos homens, ele é soberbo, presunçoso, orgulhoso, altivo, mas quando ele é jogado ao chão pela palavra encarnada que é Cristo, ele passa a ter medo e reconhecer o senhorio de Cristo. E com base nesse pensamento aqui, nessa história de Paulo, eu lembro daquilo que Tiago disse, Tiago capítulo 4, versículo 6 diz: antes dá mais graça, portanto, ele diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graças aos humildes. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graças ao humilde. Então, Paulo é alguém altivo, é alguém que se achava o dono, na verdade, alguém que se achava o direito de fazer essas brutalidades, prender, matar o discípulo do Senhor. Só que Deus foi lá, né? Então jogou Paulo sobre o chão, sobre a cara ao pó, né? O próprio Cristo humilhou o apóstolo Paulo, mostrando que ele não é nada e que ele estava indo contra a vontade de Cristo e não estava seguindo a palavra de Deus de verdade. Então, por mais que ele estivesse respaldado pelos homens, isso não foi superior à vontade de Cristo. Nenhum decreto, nenhuma lei, nenhuma vontade humana é superior à vontade de Jesus de Nazaré. E nós não temos que nos colocar superior ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele abate os soberbos, mas dá graças aos humildes. Então, espero que vocês tenham curtido, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Deus te abençoe. Tchau, tchau.